Então, meus alunos de segundos anos, esse é o segundo vídeo da aula sobre a teoria do indivíduo, dando sequência, então um pouquinho antes aqui, vocês podem ver que é o mesmo formulário. Aqui eu já estou upando o vídeo. Ah não, eu ainda não coloquei. Mas aproveitei e coloquei alguns vídeos que estão linkados na apostila aqui. Já ficam fáceis para vocês terem acesso. Como foi falado na primeira aula, a gente ia ver Jeremy Bentham, e aí ele fazer algumas críticas ao Locke, embora Bentham fosse um empirista, ele está dentro da tradição do Locke. Mas isso quer mostrar que porque às vezes as pessoas concordam em algumas coisas, ou em muitas, quer dizer que tem discordâncias profundas. Assim como nós vamos ver agora John Stuart Mill, e ele vai criticar o Bentham, né? Um dando a punhalada no outro. Então no Bentham, a gente viu que ele propõe a reforma da sociedade, e Mill vai seguir. Quem foi John Stuart Mill? John Stuart Mill foi pupilo do próprio Bentham, ele foi educado pelo Bentham. Mill teve um modelo de educação muito ruim, ele escreveu depois numa autobiografia, ele teve crises. O pai dele queria que ele fosse um tipo de super reformador da sociedade. Então ele, antes dos 10 anos de idade, já sabia ler grego. Assim, ele não teve uma educação, ele não teve uma infância muito prazerosa. Então, vamos dizer que ele tinha algumas coisas por resolver em relação a isso. Mas Mill conseguiu ser muito influente, muito influente. Então, embora hoje seja fácil na internet encontrar críticas ao seu pensamento, eu falei na aula do Bentham sobre fazer escolhas difíceis, né? Tem lá, o seu utilitarista, ele tem eu até tá na aula isso daí, tem um bonde, aí tem um desvio. Só que em cada lado do desvio, né, de um lado tem uma pessoa que pode vir ser atropelada, ou cinco. Quem que o utilitarista escolhe? Quer dizer, ele vai preferir matar os cinco, que é uma quantidade menor de dor. Mas é que nem eu falei, ficar levantando polêmicas vazias também não ajuda muito. Então vou aqui focar na ideia do John Stuart Mill sobre o indivíduo e sobre a reforma da sociedade. Ele continuou na mesma pegada do Jeremy Bentham. Então nós vamos ver aqui que o John Stuart Mill, né, ali para os tópicos, ele defendeu a ideia de tipos de prazeres para se defender melhor do que o Jeremy Bentham. Ele vai defender um princípio da indução dentro da moralidade e os tipos de prazeres. E aí nós vamos entrar nas teorias políticas e sobre o indivíduo com ele. Então vamos voltar ao nosso texto. Aqui, ó, para quem não sabe, o que o utilitarista escolhe? Matar uma ou cinco pessoas? Mas focalizando aqui no John Stuart Mill e na nossa aula, esse é o John Stuart Mill. Tá? Ele foi funcionário das companhias indianas, né? Era uma empresa inglesa dentro da Companhia das Índias. Trabalhou lá, exerceu carreira política, mas seu legado é filosófico. Então, o Mill, só aqui para dar uma pequena revisão, ele também era um empirista. Ele vai falar assim, todo conhecimento é o conhecimento que o indivíduo tem pela experiência. Eu conheci um computador, eu estou fazendo aqui, estou pondo a mão no meu, está tremendo, tá vendo? Tem que pôr a mão. O frasco de cola que eu usei na aula anterior, né? Para eu saber o que é um frasco de cola, tem que pôr a mão. Espero que você tenha assistido a aula anterior, e lá eu já explico mais. Aqui eu vou falar a diferença do John Stuart Mill. O John Stuart Mill ele vai falar que tem uma coisa que é o seguinte: quanto mais vezes eu experimento algo, mais claro fica meu entendimento e mais eu conheço. Então, quanto mais eu conhecer esse traço, quanto mais eu conhecer, quanto mais eu tocar, mais eu experimentar, guardem essa palavra, experimentar, que é experimentar pelos sentidos. Né? Ó, olhar, ouvir, que barulho ele faz. Melhora meu entendimento. Tá? E assim, quanto mais clareza, quanto mais eu testo, melhor eu prevejo na hora que eu vou pensar.
Eu vou pensar sobre algo, eu penso melhor, porque eu tive mais sensações sobre aquilo. Então ele vai falar assim, eu experimento algo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na quinta vez eu já sei o que eu vou sentir, sabe? Eu consigo me adiantar. Isso é importante porque o ser humano teria uma natureza maleável, né? Se à medida que ele experimentasse mais, ele poderia até vir a mudar o seu entendimento. Isso é fundamental. E assim, o Bentham, ele defendeu o utilitarismo, o John Stuart Mill também. Só que o John Stuart Mill viu críticas ao Bentham. E aí ele tentou lidar e até fez algumas, tá? Nós vimos no Bentham que a felicidade é o que guia, tá? Só que o John Stuart Mill vai achar que a ideia de felicidade do Bentham é muito fraquinha, né? Eu acho que é o John Stuart Mill, ele fala que o prazer de um ser humano não é igual ao prazer de um porco. Mas ele não está criticando o porco. Ele quer deixar claro que às vezes existem tipos de prazer, né? Então, na teoria moral de Bentham, estou lendo Laranjinha, embora ela tivesse 6 dimensões, era mais a quantidade. Por isso que aquele dilema do trolley, ou do trem, afeta muito, porque o que causa mais dor? Morrer só uma pessoa ou cinco? Cinco. Mas quando é você a fazer isso? O John Stuart Mill, eu acredito que deve ter visto coisas desse tipo. Ele achou muito fraca a teoria. Ele gostava da teoria, mas achou que era um problema, né? Por exemplo, alguém que só satisfaz seus prazeres corporais. Mas se essa pessoa foi instruída, educada, tem base, ganhou base antes de se render, é diferente, porque ela faz isso de forma autônoma. E como o Bentham pensava em libertar o indivíduo, o John Stuart Mill também, né? O indivíduo não pode ter amarras. E aí, quais são esses tipos de prazeres? Ele vai falar assim, o ser humano tem 2 tipos de prazeres. Os superiores são ligados ao uso das nossas faculdades mentais, nossa capacidade de pensar, né? E temos as inferiores, que vêm do corpo. Então, o que o John Stuart Mill está dizendo? Por exemplo, é claro que uma vida de prazeres corporais é boa, mas entre ter uma pessoa que fica presa a ficar comendo sorvete seco, vai aqueles doces que você vê só em boteco, e uma pessoa que tem prazeres de conhecer outros lugares, novas experiências, o John Stuart Mill vai falar que essa é melhor, é essa que deve ser defendida. Não é só melhor no sentido, eu acho, ela tem que ser elogiada, né? Tem que ser, não pode ser equiparada, porque há prazeres diferentes. Prazeres que envolvem o pensamento são mais elevados, porque eles envolvem a pessoa inteira. Matar a fome alivia no estômago. Conhecer é algo que muda a pessoa por inteiro. Isso é crucial, tá? Porque o Bentham ele percebeu que o princípio da felicidade, né, o princípio da utilidade, ele podia ser muito criticável por ser simples. Então ele tentou deixar ele mais complexo, mais adaptável. Porque assim, só buscar a felicidade, o legislador, nós vemos isso no Bentham, ele pode acabar destruindo coisas que são importantes. E também acaba ignorando a experiência. Nós vemos que o Bentham ignorava muito a tradição, o hábito. O John Stuart Mill também é um pensador secular. Né? Ele quer limitar muito a influência da religião na esfera pública. Mas a questão da experiência é importante, porque a experiência também é empírica. Então a tradição pode ter experiência acumulada. Então ele vai falar que sempre que você for usar o princípio da utilidade, que é ambientalista, veja se você não tem já no seu meio cultural modos de fazer aquilo. E começar tudo do zero também te deixa sujeito a erros, né? Então ele vai falar, a experiência social ela tem que ser útil para o indivíduo. Se não for, descarta, mas se for... Então isso é importante porque o Bentham, ele também quer, o Mill, John Stuart Mill, quer reformar a sociedade, mas ele fala, calma que tem coisas que podem ser úteis, eu posso até descartar depois, mas por enquanto são úteis. O Bentham já tinha um pouquinho de pressa.
E assim, o John Stuart Mill se preocupa que o indivíduo não pode ficar no vazio. Então, a sociedade já tem alguma experiência que ele pode usar. Né? O indivíduo não está tão solto no mundo. O agente moral é utilitarista, mesmo sem saber. Ele apenas calcula, conforme sua cultura, como maximizar a felicidade. É isso que eu estou falando. O John Stuart Mill vai dizer que toda a sociedade é utilitarista. A diferença é que cada uma se adaptou com as condições para conseguir ser desse modo, né? Mas os indivíduos precisam ser bem informados. E aí a gente vai entender que Bentham foi um progressista. Não, Bentham, John Stuart Mill foi um progressista. O Bentham também foi, só que aí se eu trocar os nomes atrapalham você. Ele vai colocar que o princípio da utilidade, na medida em que ele ajuda a reformar a sociedade, até os hábitos pessoais, ele pode melhorar muito nossa sociedade. E aí, o Bentham vai defender algumas coisas que têm que ser defendidas, né? Ele vai colocar a questão da formação do caráter e experiência de vida. Bom, no início da aula eu falei o seguinte: o indivíduo ele aprende pela sensação. Só que se nós somos cheios de dogmas que impedem as pessoas de conhecerem as coisas, como que o indivíduo vai conhecer? Isso atrapalha na formação do caráter. Ele não adquire experiência de vida, né? Ele não pode ser impedido pelos costumes da sua sociedade. Ele tem que ter como poder experimentar algo. Você vê que o Bentham defende uma abertura para o indivíduo muito grande, né? Que o indivíduo possa experimentar as coisas. Ele não é obrigado a gostar nem desgostar, mas ele tem que ser garantido de experimentar. Isso daí colocou John Stuart Mill como crítico do paternalismo. Ele vai colocar que não apenas a família, a religião, mas o Estado, o governo não pode ficar te tutorando. Então aqui eu vou fazer uma especulação. Acredito que, por exemplo, a maior parte das pautas controversas, ele não colocaria que as pessoas são obrigadas, mas elas não podem ser impedidas de experimentar. Elas têm que ter essa possibilidade sempre em aberto, porque o governo não pode. Nesse ponto, parece que o John Stuart Mill até lembra um pouquinho Locke, né? O indivíduo tem o direito nele, o governo não pode alterar isso daí. Então, isso faz o John Stuart Mill criticar o governo. Ele foi um dos grandes defensores da liberdade de expressão. As pessoas têm que ter o direito de falar o que elas pensam e criticar qualquer coisa, né? Pode ter acontecido episódios clássicos, né? Em Sócrates, por causa dos diálogos. Só que o Bentham, ele pensou isso de uma forma muito clara e muito influente hoje. Se eu não me engano, no curso de jornalismo, ele ainda é estudado muito por esse ponto. E aí entra, né? As pessoas devem ter esse, a gente vai falar direito, né? Então o Estado não pode interferir. Eu ainda quero fazer a aula de utilitarismo separado, mas alguns pontos não tem como não passar aqui. Se o indivíduo pode experimentar tudo, o problema é que existem riscos. Então Bentham vai defender o princípio do dano. Se eu causo dano a uma outra pessoa, aí eu não tenho direito, tá? Isso daí também lembra algo do Bentham. Isso coloca que a maioria não pode prejudicar a minoria, mesmo que a maioria seja no cálculo da utilidade aquilo que deveria ser escolhido. Porque nesse ponto o Mill também é um igualitarista. Não é muito fácil você defender que uma pessoa seja prejudicada por causa de alguma vantagem social. Não é muito simples, não. Né? Lógico, num curso de faculdade daria para ver as brechas para isso daí. Mas é importante, o Bentham coloca que todos os indivíduos são iguais. O Bentham não, Mill, ele seria hoje muito próximo. Se o Bentham já era próximo, o John Stuart Mill mais próximo ainda, muitas causas progressistas e identitárias que temos hoje, e vocês vão ver o porquê. Já aparece ali feminismo, né? O que acontece? O Bentham coloca o seguinte: se as pessoas se orientam pela busca de prazer, bom, as mulheres também têm questão de busca de prazer. Por que elas não podem
ter os mesmos direitos que os homens? Por que o costume? Por que tem leis que impedem? Aí o Bentham, na vida particular dele, ele viveu uma experiência a respeito disso. Ele conseguiu ficar com a mulher que ele gostava e eles viveram de uma forma equilibrada. Não sou um especialista na biografia dele, mas ele conseguiu viver. Ela se libertou de um casamento que ela estava presa. Ela e o Bentham foram esperando o tempo. Eu não lembro agora se o marido morreu e eles ficaram juntos. E aí eles, como ele foi político e um acadêmico influente, escreveram muito sobre isso. Ele tem livros, ele tem da liberdade sobre a sujeição das mulheres, onde Bentham já é muito... Bentham, desculpa, gente, se eu errei isso no meio do vídeo. Mas o John Stuart Mill coloca isso várias vezes no pensamento dele, da igualdade entre homens e mulheres. Fundamentado no que o indivíduo busca o prazer, a felicidade na sua vida. Ele não pode ser impedido, não faz sentido fazer isso com as mulheres. Tudo bem? Espero que esse vídeo ajude você e espero que você também tenha participado da aula. Se não, com isso daqui te dá um auxílio numa revisão ou compensando uma possível falta. Bem, esse vídeo acabou aqui.